O nióbio é um metal extremamente valioso e que oferece possibilidades muito interessantes para o Brasil. Tem a vantagem de possuir uma das maiores reservas do minério em seu território. Praticamente 90% das reservas descobertas estão aqui em território brasileiro. Na conversa de hoje vamos falar sobre o uso do minério e as exportações, o potencial aí do setor de baterias e se existe uma aplicação transformadora no agronegócio, porque sempre o agro está ligado aqui no nosso assunto. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Robson Costa, engenheiro ambiental e professor da Estácio. É um prazer recebê-lo, professor. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui novamente para poder discutir mais um assunto bem relevante aí para a gente. Importante, né? Riquezas, né? Embaixo da terra. De todas as reservas de nióbio conhecidas no mundo, olha só, o Brasil detém cerca de 94% delas, mas a maior parte é exportada, sem avançar no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. O nióbio é um elemento metálico, né, professor? Por que ele é tão estratégico para a indústria global? Então, o nióbio é um metal de transição, né? E ele tem algumas características muito importantes. Primeiro, alta resistência, resistência ao calor e, além disso, é totalmente, vamos dizer que tem uma resistência maior à corrosão. Além de ser um supercondutor. Então, veja, ele já tem algumas características aí muito importantes, principalmente para as tecnologias novas. Então, qual que é a importância desse metal, né? É porque a gente vai utilizar ele como ligas, e, por exemplo, juntamente com o aço, ele vai tornar as estruturas metálicas mais resistentes. Para um foguete, por exemplo, para alta temperatura, ele também é utilizado para isso. Então, é um mineral que usa-se na indústria de defesa. Até na indústria da medicina, até na ressonância magnética, ele está presente naquelas máquinas de ressonância magnética. Mas, mais importante, esse mineral também pode ir para as baterias de carros. Então tá aí a importância dele agora, né, nesse nosso mundo, né, cada vez mais problemático com as mudanças climáticas. Então é um mineral que com certeza faz a diferença aí nessas. Ele vem como coadjuvante, mas ele tem um papel fundamental no protagonista. Por exemplo, o aço é o protagonista, mas sem o nióbio ele não tem essa resistência toda. Então, esse é um grande problema nosso, né? Exatamente isso. Então, para grandes estruturas, o nióbio é como se a gente colocasse uma pitadinha no aço, né? Para que ele ganhe essas características. Então, ele tem essa importância. Só que, o que acontece? Aqui no Brasil, e aí colocando essa parte de por que a gente não consegue fazer o nióbio, né, virar um agregado com valor maior, né? É porque a gente justamente tem esse problema de estar fazendo esse processamento posterior. O que a gente faz aqui no Brasil realmente é apenas a extração do nióbio. Então, o que acontece? Com essa extração do minério praticamente puro, né, que vai se tornar o que a gente chama de ferro-nióbio, é exportado para fora, e aí produtos semi-acabados, um aço tratado, peças que poderiam ser tratadas, porque também o nióbio ele pode se transformar em óxido de nióbio, que é utilizado para outras fabricações de outros produtos. E aí, essa cadeia produtiva, infelizmente, a gente ainda não é detentor dessas tecnologias. Então, praticamente exporta ele como minério, né? Apenas como um commodity lá para frente. E era justamente isso que o Bolsonaro falava muito no governo dele, né? E as pessoas não entendiam. O nióbio é uma riqueza, mas hoje, da forma que ele é exportado, ele não tem valor nenhum. Sendo que se ele fosse processado, beneficiado aqui, poderia ter um valor agregado incrível. Exatamente. O que a gente perde, e aí essa fala bem lembrado, isso acho que era mais ou menos 2019, né, que aconteceu, foi justamente por isso. O que acontece, no meu modo de ver, é que a gente tem uma política ainda de mineração e de produtos ainda muito ruim. O Brasil, ele deveria, ele é praticamente um monopólio na venda. E ser um monopólio, às vezes, é bom, mas é ruim. O monopólio faz com que a gente não tenha concorrência e, às vezes, desta forma, a gente tem um preço reduzido, a gente não tem
como a gente pode... o Brasil não tem essa cultura de estar fazendo com que a gente pudesse ser um player mais agressivo, porque simplesmente o mercado faz com que a gente não tenha uma concorrência, não tenha uma inovação tecnológica, isso faz com que a gente tenha um preço baixo na revenda desse equipamento. Mas, pois bem, então é uma riqueza, realmente, falta política de mineração para poder agregar valor, gerar valor para nessa cadeia. E isso faz o quê? Que a gente tenha pouca tecnologia de desenvolver produtos acabados. Ainda nós somos colônia de mineração, infelizmente. Ô professor, e é uma empresa de mineração que extrai esse minério, que exporta? Antigamente pertencia à Vale, né? Ela foi vendida, foi para cá, foi para lá, e é apenas uma empresa que faz essa extração. A maior empresa que a gente tem fica em Minas Gerais, lá em Araxá, né? Que é a CBMM. Ela é uma empresa brasileira, mas com capital chinês, né? Dentro dela lá também, e que ela praticamente tem um monopólio do ferro nióbio, praticamente ela que exporta esse material para todos os lados. Até tem, né, a empresa, cabe ressaltar que ela tem programas de incentivo a novas tecnologias, inclusive existem até desenvolvimento de tecnologias que deveria ser, de novo, né, o que seria a cadeia produtiva no Brasil, uma forma melhor de estar sendo gerida. Por exemplo, a gente tem o monopólio do mineral, perfeito? Se a gente conseguisse transformar isso não apenas num subproduto que é o ferro nióbio, que é que vai depois para ser explorado. Mas se a gente avançasse nessa cadeia, com novas tecnologias, com uma indústria mais fortalecida, e a gente pegasse então e transformasse essa nossa riqueza mineral em um produto semi-acabado, que seria hoje em dia as baterias. Então existe nessa empresa, né, um estudo de usar nióbio mais lítio para fazer uma coisa fantástica. Esses dois produtos, né, fazem com que as baterias sejam carregadas mais rapidamente e aguentem cargas por mais tempo. É tudo que a gente quer num carro, desses novos carros elétricos, né? Então, isso que eu acho que a gente deveria realmente estar enfatizando e colocando na nossa indústria. Agora, por que o Bolsonaro não foi ouvido e não houve interesse de aumentar, de beneficiar esse elemento aqui? Porque é uma empresa que detém essa extração para ela, está de bom tamanho, e essa empresa tem ligação com o Banco Itaú. Então já fica explicado aí quais são os interesses e por que o Bolsonaro fala demais. O Bolsonaro, quando ele tinha razão, mas não era levado a sério porque os outros interesses eram mais importantes do que o bem da população brasileira. Professor, onde mais se encontra reserva de nióbio? Porque o Brasil praticamente tem quase tudo. Isso que se conhece, fora o que ainda não foi identificado. Olha, no Brasil a gente tem maiores riquezas em Minas Gerais, na região do Araxá. Nós temos em Goiás também, né, aqui no Brasil. Na Amazônia, em Roraima, a gente também tem na Paraíba, mas no mundo existe nióbio conhecido no Canadá, Groenlândia, que eu acho meio difícil na Groenlândia fazer exploração naquele país, mas existe na Groenlândia, na África, em alguns países também, enfim, é essa distribuição. Mas o Brasil, com certeza, é beneficiado, é uma riqueza, um potencial nesse mineral. Nos últimos anos, aprendemos que a batalha cultural não é local, ela é mundial. O que acontece aqui nasce em outros países. O Brasil não cria essa engrenagem, ele apenas a absorve. E não faz sentido querer transformar o Brasil sem participar da luta global. A Brasil Paralelo nasceu com esse propósito: ser uma produtora independente, dedicada à transformação cultural do Brasil. E agora, chegou o momento de dar o próximo passo. Para que nossas produções conquistem também o público internacional, nós precisamos abrir o caminho lá nos Estados Unidos, o epicentro da batalha cultural. E foi por isso que criamos a Big Picture Originals, o braço internacional da BP. E nós queremos, é claro, que você faça parte dessa missão. Nós nunca aceitamos um centavo do dinheiro público e nunca aceitaremos. Assim, garantimos total independência na criação dos nossos originais. E para que possamos seguir em frente, tanto aqui no Brasil como no mundo afora, tirando mais produções do papel, nós contamos com seu apoio, tornando-se um membro da Brasil Paralelo. A sua assinatura nos ajuda a seguir em frente na busca pela verdade e também, é claro, te garante acesso a centenas de originais da BP, que são os nossos documentários, séries e filmes exclusivos.
Em 2026, nós vamos ampliar o nosso catálogo de ficções originais. Inclusive, já temos novos filmes em produção. Para que ninguém fique de fora, nós estamos com o maior desconto da nossa história. E hoje, com apenas R$ 7,90 mensais, você libera o seu acesso ao Plano BP Originais. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante da BP hoje mesmo. Apenas R$ 7,90 mensais no plano anual e você garante acesso a todas as produções originais BP e ainda apoia uma mídia independente. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Agora, essa empresa que ela extrai esse nióbio, essa CBMM. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. CBMM. Ela vem de uma legislação aí, de uma concessão para essa extração desde 65, né? Coisa de antigo, não é uma coisa recente. Eu não me recordo quando, né? Mas enfim, é realmente... Essa política nossa de mineração, eu acho que a gente tem que rever. O que acontece com o país ainda... Vamos pegar as terras raras, não falando sobre terras raras. Mas veja, olha, de repente soubemos que temos terras raras. Olha que coisa espantosa. E o nióbio, o lítio, o níquel, já são elementos que nós, Brasil, exportamos há muito tempo. E agora que a gente começou, por causa das tarifas, por causa de toda essa pressão internacional, por causa de tudo isso, que a gente descobriu que a gente tem esse potencial. Olha que coisa louca. Então, isso essas empresas deveriam não só deter esse monopólio, mas transformar isso numa riqueza maior. De novo, volto a dizer, vender ferro nióbio, vender esses produtos não traz valor agregado ainda para o Brasil. Nós temos que fortalecer a nossa indústria, fortalecer as nossas tecnologias, fazer com que eles venham investir na gente e tragam nesse investimento, implantar tecnologia aqui. E não a gente exportar para lá e fazer com que as tecnologias deles sejam avançadas. Entende? Há um déficit aí até de lógica nesse negócio. Mas temos que vencer burocracia, temos que colocar isso em pauta, temos que entender o que é isso, que é uma coisa que há anos, e como você disse, desde 65, a gente conhece tudo isso. Mas por que a gente não fortalece isso? Então é justamente... Precisa fazer uma reforma nessa legislação, né? Exatamente. Mas será que há interesse de quebrar esse monopólio? Porque todo mundo aí está envolvido, né? Professor, e os países que mais compram nosso nióbio? China. Com certeza. Sempre é China. A China é um grande comprador. Tanto é que ela tem participação nessas empresas, né, como eu disse. E para quê? Participação, com certeza, porque ela tem interesse de levar isso. E a China, ela está crescendo exponencialmente, né? Dentro do nosso... Exponencialmente, que eu digo, dentro desse crescimento global nesses últimos anos. Mas, enfim, ela usa isso na indústria de construção, na siderurgia dela, na parte de eletrônicos, de baterias, entendeu? Lógico que ela tem interesse disso, ela é o nosso maior comprador. Os Estados Unidos também são compradores nossos, mas eles ficam mais ou menos em quarto lugar, tudo bem? Então a gente tem a União Europeia, China, Coreia do Sul.
Coreia do Sul tem comprado bastante desse elemento da gente também. Então, fica dividido mais ou menos nesses países aí que tem mais compra. E quais os setores que mais dependem do nióbio? Então, a gente não diria dependem do nióbio, né? O que acontece? Hoje, a tecnologia vem avançando cada vez mais. Então, veja, nós temos necessidade de construir um prédio cada vez maior. Veja em Dubai, né? Aqueles prédios, megas construções. Como é que aquilo fica de pé? Tem que ter toda uma estrutura, né? Então, o nióbio é colocado no aço. Para quê? Para dar mais resistência, mais durabilidade, evitar a corrosão. Então vejam, à medida que a gente vai avançando na tecnologia de construção, há necessidade dessas novas ligas metálicas serem desenvolvidas. Então, por exemplo, a parte de construção necessita do nióbio. A siderurgia, para quê? Outro exemplo muito claro. O que faz um carro ser... o que pesa... Existem várias coisas que pesam no carro. Mas só para vocês entenderem isso. Vamos imaginar que eu pegue a carroceria metálica do carro, em vez de eu ter uma chapa muito grossa, eu consiga diminuir a chapa do carro, diminuindo o peso do carro total. É isso que o nióbio faz quando a gente usa ele, por exemplo, na carroceria de um carro. Você diminui o peso dele e faz com que a eficiência dele, ao ser dirigido, aumente. Fora as baterias. Então, indústria automobilística, indústria siderúrgica, indústria da construção e, além disso, até a indústria da medicina, porque até nos marca-passos usaram nióbio. Então, o nióbio está por aí se espalhando e é a hora da gente estar trazendo isso para o nosso lado. Nós já vamos falar também do nióbio no agro. O professor, desde 2011, a participação estrangeira nessa detentora aí da extração, por isso os motivos, né? Você extrai, você manda um material bruto com pouco valor e lá fora sim que ele torna-se um valor maior. E agora, como o senhor colocou antes, descobrimos as terras raras. Os Estados Unidos estão de olho nas nossas terras raras. A China já está aqui tomando conta das nossas terras raras faz muito tempo. Então, estão voltados para os Estados Unidos e enquanto a China vai entrando e vai tomando conta, né? É isso, eu acho que você já resumiu bem esse cenário que a gente tem. Então, lógico, desde 2011, ele já tinha um plano estratégico. O que falta para a gente é justamente isso. Um plano de visão de longo prazo. Não adianta a gente tomar medidas pontuais. A gente precisa mudar a nossa política para planos de longo prazo e que não ficam atemporais, se essa palavra existe, agovernamentais, não sei se estou lançando ela agora, mas que seja fora dos governos. Tem que ser alguma coisa que seja em prol do desenvolvimento. Aumentar a nossa indústria, fazer com que o agro, a indústria, gere riqueza, gere uma cadeia produtiva melhor, que a gente aproveite os nossos minerais, que a gente aproveite a nossa riqueza, a nossa potência e transforme isso em valor agregado. Entende? Nós fazemos isso muito no agro, nas mudanças das tecnologias e tudo mais. Por que a gente não avança isso na mineração? Então, essa é uma coisa que eu coloco aqui e que é um desafio realmente para a gente fazer. A própria CBMM está trabalhando aí para, né, voltando o nióbio para baterias, né, de carro. O nióbio ele pode revolucionar as baterias de recarga ultra rápida, que é um problema, é um desafio que a gente tem, né? Pode. Então, justamente essas pesquisas novas, né, têm mostrado que o nióbio mais o lítio, eles facilitam não só o carregamento mais rápido, né, dessas baterias, mas aumentam a carga dela. Então veja, qual que é o grande problema da gente ter um carro elétrico, somente elétrico? Porque hoje a gente tem muitos híbridos. O híbrido funciona como? Parte dele é combustão, parte dele elétrico. Por quê? A combustão, quando o elétrico vai diminuindo a potência dele, a combustão vai gerar energia para recarregar ele. Imagine que você não tenha isso daí. Só tem um carro elétrico, uma autonomia grande, e na hora que eu plugar ele, em poucos minutos eu carregue. É o sonho de todos nós. Então essa tecnologia, com certeza, sendo desenvolvida, e porque nós, com as faculdades que nós temos, eu sempre friso isso, sou professor, então eu acho que a gente precisa estar colocando isso, as nossas universidades, porque isso não é mais desenvolvido, porque isso não é colocado mais para a gente poder trabalhar em cima disso. Existem trabalhos? Existem, mas a gente precisa fomentar isso cada vez mais, desenvolver a nossa própria tecnologia. Entendeu? Então, eu acho que é fundamental. E sim, vai fazer a diferença daqui para frente. Professor, a exploração do minério, ele impacta o posicionamento geopolítico. Todo mundo sabe que o Brasil é rico, tem mais riqueza embaixo da terra do que sobre a terra. Só que é preciso saber tirar proveito, né,
disso tudo, não simplesmente só ficar no discurso, no joga para lá, dá para cá, como moeda de troca. É realmente, se a gente tiver uma política séria, a gente consegue se posicionar aí mundialmente diante das riquezas que nós temos. Eu acredito que é isso mesmo, a gente precisa se posicionar. Como? Burocracia nossa é, enfim, conhecida, né? A gente tem que investir nas nossas tecnologias, a gente tem que revitalizar as nossas indústrias. Se a gente for pegar da década de 80 até agora, as nossas indústrias não têm desenvolvido mais como eram antigamente. Então, essa mudança de pensamento da cadeia produtiva brasileira é que tem que acontecer. E como que isso acontece? Com novas políticas, com novas mentalidades, com investimentos internos. O investimento externo não é ruim, eu não estou dizendo que o investimento externo não é ruim, mas desde que haja uma troca de tecnologia. Não é simplesmente pegar o meu minério, deixar ele arrumadinho e entregar para você. Eu quero fazer o contrário, eu quero te vender um produto já faturado. Eu quero te vender o aço pronto para a sua indústria. Eu quero te vender a bateria, entende? Então a gente tem que passar, temos que dar esse salto. E com isso, infelizmente, a gente tem essa sinergia, a gente passar essa inércia, né, que a gente tem em tantas coisas no país, infelizmente. Eu acho que a gente tem que furar essa bolha, né, e discutir isso, falar, como a gente está fazendo aqui, e tentar. E eu acho que a gente vai conseguir isso. A bolha do Brasil colônia, como o senhor colocou aqui no início. Eu sempre falo que, infelizmente, nós ainda temos um pensamento de tá ótimo, a gente está vendendo o nosso minério. Não, a gente está entregando a nossa riqueza, a gente poderia ter... A gente é um player. Eu poderia falar assim, olha, eu estou desenvolvendo, eu desenvolvo e eu vendo. Eu teria o controle da cadeia. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Democracia é poder escolher. Mas escolher sem ter acesso a informações claras e honestas é escolher de verdade? Para que o Brasil seja um país mais livre a partir de 2026, precisamos levar a verdade dos fatos a um número ainda maior de brasileiros. É por isso que vem aí a Oeste TV, mais uma plataforma para ajudar a espalhar informação de qualidade a cada vez mais gente. Mas para que isso se torne realidade, precisamos chegar a 120 mil assinantes. Contamos com você. Faça parte dessa história. Seja um assinante da Revista Oeste. Oeste. Independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Quando a gente fala em riquezas do Brasil, já vem em mente a Amazônia. As reservas de nióbio estão em Minas Gerais e Goiás.
Agora, a Amazônia pode não ter nióbio, mas tem tantas outras riquezas e nem chegamos lá ainda, nem se sabe o que tem na Amazônia. Olha, quando a gente fala da Amazônia, das riquezas que estão ali dentro, olha, é uma coisa bem delicada. Porque aí a gente entra, e aí minha parte ambiental tem que dizer sobre isso, realmente temos que tomar cuidado para poder fazer uma exploração consciente. Mas é uma riqueza que realmente pode ser explorada. Entende? Desde que a gente tenha uma exploração com uma tecnologia, com pensamento ambiental, de uma forma técnica, a gente pode explorar. Por que a gente não pode explorar? Por exemplo, as bacias de petróleo que estão lá, também podemos explorar, desde que a gente faça isso consciente. Nós somos de novo, nós somos líderes em exploração de alta profundidade, né, de petróleo. Então, existem tecnologias e você vê, os passivos, há muito mais histórias de derramamento de petróleo na região norte ou em outros países do que no nosso próprio. Então, nós temos uma preocupação, o Brasil, ele tem uma preocupação ambiental, ou tinha, né, essas mudanças têm feito algumas coisas, enfim. Mas a gente tem essa preocupação ambiental. Então, a gente precisa realmente olhar para a Amazônia, não somente como uma floresta livre do mundo, sim, a gente defende, mas também como potencial a ser desenvolvido sustentavelmente. Desenvolvimento sustentável. Então, as ODS está aí agora, né? A próxima agora, o encontro que a gente vai ter lá em Belém, né? Que é a COP, né? Que vai falar sobre sustentabilidade. Melhor hora da gente estar falando sobre sustentabilidade, de como fazer uma exploração sustentável, desenvolver aqueles povos. Olha, tá aí a oportunidade que a gente tá tendo. A oportunidade, né, de quebrar essas barreiras aí, deixar de ser capacho dos outros países e a gente tomar as próprias rédeas, né? Ô, professor, o nióbio ele tem utilidade, inclusive, no agro, né, em fertilizantes. Sim, olha só que interessante. O nióbio, ele tem sido o nanonióbio, né? Que é uma forma da gente dividir ele menor. Ele é usado até para uma ferrugem asiática, que é uma praga que dá na soja, né? E existem estudos hoje de estar utilizando o nióbio, como o nanonióbio também nos fertilizantes, para diminuir os impactos que os fertilizantes causam, diminuir preço, a eficiência deles. Então o nióbio, olha, ele vai avançar muito para o agro aí, quem sabe seja um divisor aí também para a gente em futuros estudos aí para frente. E a ferrugem é um dos principais problemas aí que dão dor de cabeça para os produtores de soja. Como é incrível a natureza, né? O que vem da natureza, a gente sempre comenta aqui, é utilizado a favor da própria natureza. O nióbio, que ele é um elemento metálico. Metal de transição. Metal de transição. Ele pode ser utilizado no aço para fortalecer, dar liga no aço e ao mesmo tempo num fertilizante para devolver para o solo. Eu acho assim, você colocou um ponto que eu, pelo meio ambiente, e eu gosto de falar isso e friso isso até nas minhas aulas. A natureza é fantástica por uma palavrinha, e você pode perceber que essa palavrinha vai estar na natureza. Chama-se equilíbrio. Você vai ver que a natureza, ela se equilibra. Ela consegue se equilibrar tanto de uma coisa que é veneno para alguma coisa, é solução para outra. Então, a natureza é como você disse, ela é fantástica, ela é divina, ela consegue buscar esse equilíbrio de uma coisa que a gente tem enterrado se transformar em algo, um mineral que se transforma em algo tão importante para a planta, para o solo e revitalizando. Então é isso, equilíbrio. Então a natureza é fantástica. E a agricultura, a pecuária são natureza, né? O homem do campo, ele vive da natureza, ele trabalha em prol da natureza, ele é o que mais preserva o meio ambiente, porque é o ambiente de trabalho dele, é de onde vem a renda. Sim, diria, como minha avó também veio, né? Quando ela veio para o Brasil e ela foi trabalhar fazenda de café, eu lembro que ela falava isso, né? De mexer na terra. E ela trazia isso, e eu sempre cresci no quintal da minha casa, plantando couve, plantando algumas coisas, e é isso, né? É trabalhar com o que a gente tem. Então o agricultor, o pecuarista, são pessoas da natureza. São pessoas que eles sabem trabalhar a terra, eles sabem olhar para a planta, eles sabem olhar para o animal, o gado, enfim. Eles têm essa conexão, né? Porque além de subsistir dentro desse negócio, mais do que isso, existe esse elo. Eu diria que é um elo, né?
entre o pecuarista, o agricultor, e acho que todo mundo que assistir, todo mundo que trabalha com a terra vai entender o que a gente está falando, de orgulho de estar plantando, colhendo, semeando, é alguma coisa que é fantástica, né? Com certeza, né? Trabalhar com a terra, trabalhar no campo é uma vocação. E dá prazer, né? É prazeroso. Exatamente, isso mesmo. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado a você, Joyce. Obrigado novamente, agradecer a todo mundo que vai nos assistir aí. E é isso, espero a gente estar novamente fazendo esse bate-papo e lembre-se que os minerais estão embaixo da terra e que são riquezas nossas, entendeu? Com certeza, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto e tem muitos outros assuntos que o professor vai voltar aqui para falar com a gente. Obrigado. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Gratidão à sua audiência.